Cara, é inacreditável que esses caras estão falando da estreia do Samuel Lino. Chega a ser um absurdo. Esses dois aqui, e também tem o Paulo Nunes, que ontem pagou, queimou a língua ontem o Paulo Nunes, né? Bora acompanhar o que os antes estão falando. Estão desesperados com o Samuel Lino e com os reforços do Flamengo, porque estreou também o Saul e estreou o Emerson Royal. Falta o Carrascal e ainda tá chegando o Beltrán. Esses caras vão ficar malucos. Escreve. Só pode ser por isso que eles estão tão loucos assim. Bora acompanhar aqui, se inscreva, senhor, e dê seu like. Estávamos discutindo a influência, né, do ambiente nos jogadores. E a gente estava dando vários exemplos, inclusive do Rômulo, garoto do Atlético Mineiro, que caiu no primeiro choque. E eu reparei que o Samuel Lino, na primeira dividida, ele deu um pulo 2 metros para cima. Eu falei, pô, estranho, beleza. Segunda jogada, mais um pulo. No gol que ele fez, e que acabou invalidado, ele estava fora de posição porque num bafafá no meio da área ele caiu do jeito que é típico brasileiro, que a gente vê aqui todos os dias no Campeonato Brasileiro, com a mão na cara e rolando no chão. Ele percebeu que o jogo continuou, a hora que ele olhou o Flamengo estava atacando, ele levantou para atacar e estava fora de posição. E aí eu falei, pô, será que você acha mesmo que depois de tanto tempo na Europa ele fazia isso na Europa? Certamente não fazia. E aí a minha discussão é sobre como o ambiente carrega, como o ambiente contamina os jogadores. O cara, nos primeiros 30 minutos, que estavam fazendo um ótimo jogo, nas 3, 4 divididas que teve, ele se jogou e o Klaus não deu nenhuma das faltas nessas divididas. Em todas ele ficou caindo, rolou um pouquinho, ficou esperando e não teve a resposta. Esse bicho é palmeirense, se eu não estou enganado. Do Klaus na falta. Então, a minha discussão sobre isso, e aí passei a noite sendo massacrado os torcedores do Flamengo. Você tá querendo acabar... imprensa paulista, bairrista, essas besteiras que vira e mexe a gente ouve. Ah, não, você está perseguindo o Flamengo. Gente, o Samuel Lino fez um ótimo cartão de visitas. Ele simplesmente, em 3, 4 divididas, pulou como... Tá, então fala da atuação do cara. Tá falando que pulou, não sei o quê. A arbitragem, alguns árbitros, se você não dá uma valorizada, eles não vão marcar, cara. Não vão marcar. Em vez de estar falando da boa atuação do cara, não, tá falando... pelo amor de Deus. Jogadores brasileiros fazem todas as vezes e a gente sempre critica. Porque eu não posso criticar o Samuel Lino. Porque você não está em situação de criticar ninguém desde que fugiu do fim de papo. Só isso. Mas você está desmoralizado publicamente. Devia tirar férias um período, voltar aqui mais tarde. É só por isso. Mas é um bom ponto essa do ambiente, né? Não, sim, o cara fez carreira na Europa, tá? Não sei quanto tempo falou. Nunca joguei profissional no Brasil. Demorei para entender o Campeonato Brasileiro. Não, mas já ele mesmo admitiu isso. Isso que é engraçado. Ele já jogou como profissional pelo Santo André. Tem isso, é verdade. Jogou. Acho que ele quis dizer profissional. Não, mas enfim, o cara passou a carreira lá e aí claro. Eu acho curioso isso. O cara volta em 30 minutos. São Bernardo, isso mesmo. Agora, sabe o que é curioso? O cara não sabe nem o que tá falando, meu. Santo André, sabe nem que tá falando, que criticar o cara. Tava vendo o jogo Corinthians e Palmeiras, não sei quem falou, um comentarista e tal. Falou, olha só, jogador brasileiro é isso aí, cercando o juiz, olha só que coisa. Isso não acontece. Bom, estavam cercando o juiz. Não tinha um jogador brasileiro cercando o juiz. Isso. Mas esse é o ponto, é o ambiente. Não tinha um. Estava o Gustavo Gomes, estava o Piquerez, estava o Carrillo, todo mundo. Martínez. Não tinha um brasileiro. Mas é um jogador brasileiro cercando o juiz. É a mesma discussão que a gente teve no Mundial. Os times brasileiros, eles se comportam de outra maneira no Mundial, se comportaram de outra maneira. Os técnicos é o ambiente, também. Os técnicos também, é o ambiente. Então esse é o ponto. O que fez o Abel Ferreira? O Abel tomou. Bora dar uma olhada nessa aqui do Paulo Nunes, que ele falou antes do Samuel Lino estrear, tá? Aqui eu acho que foi uns 2 dias atrás, vamos ver. Exagerado os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é vamos botar aí, um Cuiabano piorado. Ô, louco! Piorado ou melhorado? Melhorado. Ele falou isso aqui, e na sequência, ele já até, inclusive, tinha falado, pode fazer corte, pode que vire meme, não sei o quê. Só pode que ele falou pra lacrar mesmo. Agora, olha só o que ele falou ontem na transmissão. Os 3 deram hoje, deixaram o torcedor ansioso para ver mais. Que vocês já pontuaram aí o Saul. O Samuel Lino, muito conselho, não errou nada no jogo. O Samuel Lino... Aí que tá o detalhe. Tudo que ele fez deu certo. Tudo que a gente fala, porque esse domínio de posse de um time igual o Flamengo, a hora que o Lino entra e entra bem dessa maneira, é o que esses caras de frente naturalmente têm que fazer. Então essa diferença, você pode ver fino, técnico. Porque o Atlético, ele trocou em torno de 83 passes no segundo tempo. No primeiro tempo foram 191 alguma coisa.
Já mostra o domínio do Flamengo. Só que essa parte de inspiração acabou vindo e trazendo mais condição para abrir essa margem de finalizações para o Flamengo. O Felipe tem falado muito, inclusive internamente, e é uma das grandes razões do Lino ter chegado, que ele queria jogador de drible para quebrar a defesa fechada. Ele já mostrou que pode fazer hoje. Né? Agora, eu acho que são jogos contra o Atlético, acho que o jogo com o Fluminense dá para contar aí também, times que encaixam quase individualmente, embora com características um pouco diferentes, e o Flamengo criou pouco nesses jogos. É evidente que o drible vai te ajudar a criar, mas não dá para você depender só disso, né? Como é que é, Led? Contra o Santos também. É verdade. Contra o Santos, né? O goleiro do Santos praticamente não fez uma defesa no jogo lá da Vila Belmiro. Mas os reforços deixaram ótima impressão, né? Nessa apresentação para a torcida. E me chama muita atenção em relação ao Samuel Lino o seguinte. Bom, o Felipe queria esse jogador do 1 contra 1, como o Mansur colocou, mas o elenco tem o Cebolinha e tem Michael. Exato. E assim, a gente estava falando aqui, Diniz, se você quer uma resposta em relação aos jogadores que entraram, eu gostei muito do Royal, que atacou muito pelo lado direito, eu gostei do Saul, eu quero ver esse jogador, eu acho que ele tem muita capacidade técnica, é criativo, é talentoso, ele tenta aquele passo difícil, né, que é nas costas, que é por dentro, então assim, vai errar, vai, mas é um jogador que tenta, você vê que ele tem a qualidade para isso. E do Samuel Lino, o Cuca teve que fazer 3 reuniões ali do lado direito. Ele teve que trocar o Lianco, depois trouxe o menino pra cá, depois trouxe o Fausto Vera, só pra mostrar como jogou o Samuel Lino. Foi um baita cartão de visita dele. O Emerson Royal entrou bem pelo lado direito, o Samuel Lino foi absoluto, foi o melhor de todos. O Saúl entrou com muita organização no meio, tentando pifar os atacantes. Aí tem um corte do Mauro César, mas o Paulo Nunes tinha sentado porrete no Samuel Lino esses dias, o Cuiabano melhorado. Ontem ele conheceu quem é o Samuel Lino, né? Vambora dar uma olhada aqui no Pina Porco. Vambora. O da equipe do Flamengo é melhor que todas as equipes do Campeonato Brasileiro, titulares. O torcedor espera muito mais. Muito mais. E aí, meus amigos, eu falo pra vocês que o Felipe Luiz, ele errou ontem. Ele errou porque as substituições que ele faz, eu acho que elas demoraram muito para acontecer. E teve que sair o gol do Galo pro Felipe Luiz entender que precisava trazer uma conexão, uma sinergia à equipe. O Flamengo jogava na linha direta, não tinha um articulador de meio campo, sendo que o Saúl estava à disposição. Saúl estava ali no banco. No segundo tempo, já no início do segundo tempo, ele poderia ter corrigido um dos maiores problemas estruturais que a equipe tinha no primeiro tempo. Isso era muito claro. Isso era muito claro. Esse trabalho no corredor central, como o Flamengo sempre tem, e é uma das maiores forças porque traz repertório ofensivo. E numa defesa que desce ali com 5 jogadores, uma linha de 5 jogadores, como às vezes o Atlético descia, é importante você ter esse repertório, se você quiser surpreender o adversário. E o Flamengo começa a melhorar, obviamente, depois que toma o gol, que aí parece que acorda. E o Felipe Luiz começa a fazer as substituições. A saída de bola do Flamengo, uma saída de bola que acabou ocasionando a antecipação de um dos jogadores ofensivos do Atlético e fez com que ele pegasse a bola ali numa comida de bronha da defesa do Flamengo. Essa saída de bola, galera, tem que tomar muito cuidado com ela. O Felipe Luiz, ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de fazer isso. O Diniz, ele também gosta muito de fazer isso. Só que às vezes o Diniz, ele não tem repertório técnico para poder fazer isso. O Felipe Luiz, ele tem repertório técnico. Ele tem jogadores como, por exemplo, o Léo Ortiz, que saem bem com a bola. Só que, da maneira como a equipe do Atlético Mineiro estava adiantada, antecipada, era muito perigoso aquilo. Às vezes é melhor você dar um chutão e meio que rifar a bola do que você sair com ela. É uma característica do jogo que o Felipe Luiz quer que seja implementada, entendendo que o adversário vai se antecipar. E aí,
o Flamengo sai com um toque de bola e consegue abrir espaços lá na frente. Eu entendo a estratégia, eu entendo a tática. E eu acho até que tem componente técnico para poder fazer isso, mas não é toda hora e a todo momento que você vai fazer isso. Às vezes isso vai te colocar em situações muito complicadas, como foi a de ontem. Então não foi só uma falha do Léo Pereira. Não foi só a displicência do Léo Pereira. Mas foi a falha de todo mundo. Porque os jogadores do Atlético já estavam dentro da área praticamente do Flamengo e ninguém notou isso. Correu o risco. E acabou pagando o preço. Depois entrou o Samuel Lino, entrou o Saul, entrou o Emerson Royal, né? E a equipe ficou mais organizada. Eu não sei se vocês perceberam o salto tático e estrutural que a equipe teve depois da entrada desses jogadores. Os rivais, cara, os rivais pela internet, eles reagiram ao Samuel Lino, viu? Que fez uma partida excepcional. Jogador bom é assim, chega e joga no primeiro jogo. Não tem essa de, ele é tímido. Não. Jogador com personalidade, jogador bom, nos primeiros 30 minutos dele em campo, independente do placar, ele já mostra serviço. Fez até o gol, estava anulado, foi anulado corretamente, estava impedido, mas ele já mostrou serviço. Olha só o que a galera falou, tá? Os rivais falaram pela internet aí. Eu peguei alguns comentários nas redes sociais. Falar baixinho aqui, mas se o Samuel Lino fosse titular, nós tinha perdido, tá? Disse um torcedor aqui do Galo, lá na rede social vizinha. Outro deu a opinião aqui, ó. Se cair Flamengo e Palmeiras nessa fase, a Copa do Brasil vai sorrir pro São Paulo. Ó, já deu pra ver os níveis de Samuel Lino e Saul. O Flamengo cresceu demais com a entrada desses dois. Sem contar o Alacian, que sempre vai bem. Agora, do lado do Atlético, eu continuo sem entender o motivo de baixar tanto as linhas. Isso vai favorecer o Flamengo. Disse um torcedor aqui, rival também. Outro falou assim, ó, Samuel Lino vai dar trabalho nesse Brasileirão, hein, galera? Mais uma opinião aqui, ó, complicado de segurar o Samuel Lino no 1 contra 1 aqui no Brasil. É que os marcadores geralmente tentam fechar o pé dominante de jogadores habilidosos como ele. Mas por ser um ambidestro, de verdade, o atleta consegue sair bem para os dois lados. Ele engana muito bem o marcador, né? Isso realmente é uma característica muito favorável. É hora de colocar uns bagres pra caçar confusão com esse Samuel Lino. Expulsa ele. Os caras estavam com medo, mano. O gol do Flamengo tava assim, maturando. É aí que eu acho que o time do Felipe Luiz foi errado. Ó, tem que dar uma canelada no Samuel Lino. O cara tá deitando, pô. Sobre o Samuel Lino, o cara participou apenas de um treino, bicho. Um treino. Olha a fumaça que esse maluco fez entrando em um time totalmente desconfigurado e jogando na pressão. Já sem nenhum tipo de organização. Esse cara, quando pegar entrosamento, olha, vai ser foda. Outro comentou aqui, ó, que de jogador é esse Samuel Lino? Ciscador. Esse aqui ficou puto, chamou o cara de ciscador. Ai, foi alguma aí das impressões dos torcedores, né, rivais aqui, no caso, claro, ao Samuel Lino. Mas jogou bem, mano. Jogou bem. Vamos lá, então. Vamos. Opina pouco, sempre com opiniões sensatas aí, né? Link aí na descrição como crédito. Uso bastante os cortes dele aqui. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Você achou da estreia do Samuel Lino antes, né, cara? Sempre tem que ter um pra falar pelos cotovelos, né? Coloca aí a sua opinião, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like e até o próximo vídeo.